reaprender pelos seus dedos, ponteiro de bússola, um recentíssimo jogo de pernas, encontrar entre as mãos e logo entre os lábios para então tocar amígdalas, bochechas, garganta e tirar do céu da boca a palavra que ali jazia, litúrgica, recuperando a voz que precede o verbo, num engasgo soluço quase primeiro, amornar a língua, deixar entre dentes suspenso um instante, descansar a testa em seus ilíacos. Oi, gente, boa noite. Hoje eu tô aqui super feliz para fazer uma live aqui na Escrita Curativa, para falar com uma pessoa que eu adoro. Ah, olha, ela já tá me chamando, que maravilhosa. Ah! Gabi, querida! Oi. Tudo bem? Ai, que gostoso. Eu tava toda bagunçada aqui, porque faz tempo que eu não faço live. E eu não lembrava mais o que eu apertava, o que eu não apertava. Deu certo. Conseguimos. Que bom, que bom. Olha, gente, boa noite. Eu devia ter feito essa apresentação antes, mas eu estava atrapalhada. Hoje eu vou estar falando com a Gabriela Ruggiero Nor. Ai, eu estava com muita vontade de conversar com ela, já faz tempo. Na verdade, eu estava com vontade de tomar um café, mas não dá tempo, né, Gabi? Então a gente resolveu conversar por... A gente resolveu conversar por aqui mesmo, porque tem tanta coisa que a gente tem vontade de conversar com relação às nossas paixões, né? Que vai ter que ser aqui mesmo. E eu acho que é bom, porque daí bastante gente também pode participar disso, né? Eu já tô vendo o Fábio Puccinelli chegando, a Carol maravilhosa tá aqui, o Caio, um beijo para todo mundo. Tomara que vocês gostem dessa conversa, porque eu vou gostar. A Gabi, ela é uma pessoa maravilhosa, gente. Ela é doutora em literatura. Olha que honra, hein? Doutora em literatura, psicanalista, é muita coisa já. Aí já podia parar aí, né, Gabi? Mas ainda é poeta, mediadora de escrita terapêutica e mãe, que para mim é a coisa mais misteriosa do universo, né? Como é que a gente dá conta disso? É tão maravilhoso, eu fico acompanhando pelos stories. E queria que você fosse muito bem-vinda nessa conversa comigo. E eu queria, antes de passar a bola para você falar, Gabi, e se apresentar melhor, eu queria ler um poema seu, posso? Pode! A Gabi escreveu esse livro aqui, Incidente Ofídico, né, pela Urutau, e eu estou super aguardando o próximo livro dela, eu acho que todo mundo que segue deve estar super aguardando. E tem um poema que eu amo, que eu, assim, de cara, já é logo o primeiro, e ela diz assim, chama Repouso. Reaprender pelos seus dedos, ponteiro de bússola, um recentíssimo jogo de pernas, encontrar entre as mãos e logo entre os lábios para então tocar amígdalas, bochechas, garganta e tirar do céu da boca a palavra que ali jazia, litúrgica, recuperando a voz que precede o verbo, num engasgo soluço quase primeiro, amornar a língua, deixar entre dentes suspenso um instante, descansar a testa em seus ilíacos. Lembra do barulhinho? Lembra do barulhinho? Inesquecível o barulhinho. Obrigada, Gê. Eu adoro. Não, isso é só para deixar as pessoas com essa vontade de você, né? Porque é maravilhoso. O encontro que eu tive com a Gabi foi, assim, um encontro mágico. Porque quando você chegou, assim, na oficina de escrita curativa, eu não sei, eu te conhecia das redes sociais, eu não sei bem, que já me falavam muito de você, né? A Bia me falava muito de você, a Ariadne. Então, você, tipo, já existia, né? Espectralmente presente ali, como diz o Derrida. Não, vocês precisam se conhecer, vocês precisam conhecer. Quando você veio para a oficina, nossa, assim, foi paixão à primeira vista, né? Falei, gente, essa mulher é tudo, né? Eu quero ela grudadinha, tanto que a gente está agora trabalhando junto também com projetos de educação, né? Então,
Tamo junto aí. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque, olha, o que eu sei de você é isso, né? Ai, gente, também uma coisa muito louca que aconteceu. Quando eu encontrei a primeira vez com a Gabi, no meu lançamento do livro, eu, eu chorei. A gente chorou, né, Gabi? Sim, sim. Foi Aham. muito, foi muito emocionante, gente. Quando eu te toquei, assim, falei, nossa, a Gabi existe de verdade. Nossa, eu não aguentei, nós duas choramos, assim, foi muito, muito especial, Foi. inesquecível, Já dá vontade de chorar de novo. não é? Gabi, mas o que mais que falta eu falar de você que eu não falei aqui? Não, acho que é isso, né? É isso. Isso fala bastante, assim, das minhas ocupações, né? Das minhas atividades hoje em dia. Nem sempre foi assim, né? Foi uma trajetória que foi sendo construída, mas o que você trouxe, né, com relação à escrita, psicanálise e ser mãe, é o meu dia a dia. É isso que me ocupa, assim. É. E Uhum, aí, assim, uhum. como eu fui parar, né, com você, é uma história que talvez você não saiba. E aí é curioso também, porque lá, acho que em 2019, eu estava fazendo uns encontros terapêuticos com leitura de conto, com umas coisas assim, e por acaso eu encontrei a Beatriz lá na USP, fazendo alguma atividade, eu estava fazendo, e eu não sei como a conversa foi para esse lugar, eu acho que ela nem deve lembrar disso. E aí eu comentei, tô fazendo uns encontros, assim, não sei o que lá. E ela perguntou, como que é, tal. E eu fiquei meio assim, porque eu falei assim, então, mas Beatriz, olha, não é nada acadêmico, assim, não tem esse viés, né? Não é o que a gente tá fazendo aqui, é outra coisa. Aí ela falou assim, não, mas eu adoro. Eu fiz um curso de escrita curativa com a Jerusa, e aí ela falou, eu não sabia quem você era, né? E eu gostei muito. E aí aquilo, de alguma maneira, assim, passou, mas uma parte ficou. Porque eu guardei isso. Eu falei, que é isso? O que ela fez? Assim, como assim? Tem mais gente aqui dentro da universidade que também faz, tipo, outras coisas? Não é possível, né? E eu guardei, assim, ficou um negócio. E aí, por acaso, né, depois alguém deve ter repostado alguma coisa sua, e aí eu vi uma chamada, né, sua pra curativa, que era do tipo assim, ó, gente, tô fechando essa turma, tenho mais um ou dois lugares, quem vem? Eu falei, vou falar com essa mulher, deixa eu ver o que é isso. E aí cheguei, mas quer dizer, de alguma maneira você já estava ali comigo fazia um tempo, né? Então foi muito especial fazer o curso, assim, muito, muito, muito especial te conhecer. E te agradeço, né? Nossa, e eu que agradeço. Mas os melhores encontros são assim, né? Parece que eles ficam gestando dentro da gente, né? A gente ouve falar alguma coisa, aí alguém fala alguma coisa, porque eu me lembro que uma das meninas também, alguém me falou, nossa, parece uma coisa que eu já fiz com a Gabriela, isso que você faz. Então, a gente vai ouvindo, daí chega uma hora que aquilo mesmo rebenta, né? Uhum. Aquilo brota, né? E brota bonito, porque foi guardado ali, foi a espera, né? A questão da espera. A gente começou a falar de maternidade, e aí a gente chega na espera, né? Na gestação mesmo dos encontros, né? Uhum. Uhum. Aí e aí era muito bom, porque quando você estava na oficina, além, né, de, claro, você trazer aqueles textos, nossa, absurdos, né, que eu sempre falei que você é absurda, e eu uso esse adjetivo para algumas pessoas, né, que eu falo absurda, né, e porque era um pensamento tão frenético, tanto na escrita curativa, você estava chegando, mas na poética da serpente, então, aí a coisa ficou, deslanchou de uma forma, né? Porque aí você Uhum. começou a escrever uns textos, gente. Vocês não viram esses textos da Gabriela ainda. Eles são maravilhosos. Eu fico sonhando com esse livro e sonhando em fazer essa orelha, hein, Gabriela? Olha, você não vai poder escapar disso. Mas o que eu queria começar te perguntando, né? Porque você trabalha com a escrita terapêutica, né? Então eu acho incrível, eu vejo o quanto você se dedica nessa pesquisa, porque você
produz conteúdo gratuito, né? Então, para vocês que estão vendo aqui a live, gosta de seguir, segue a escrita curativa, de pensar essas relações, né, mais profundas com a escrita, a Gabi, ela tem, assim, no perfil dela, ela posta stories diariamente, e ela escreve muito conteúdo, ela dá muita indicação de leitura, então eu fico lá acompanhando, fico encantada com ela, né? Gabi, você tá aí? Será que eu tô Oi, aqui? Che, Ai, ai, e voltou. Eu agora? tava Será que aqui eu tô... olhando. Você tá me ouvindo? Ah, agora eu tô te ouvindo. É que Tá, tava fazendo uma bolinha assim, agora não sei se era no meu ou era do seu, então não tá. sei. Estamos aqui. E, aí, É. então, e eu tava falando para as pessoas que para te seguirem, né, porque você tem uma pesquisa extensa nesse tema, né, não só com literatura, não só escreve textos, mas também com a pesquisa da escrita terapêutica. E como você trabalha com a escrita terapêutica, tem essa pesquisa e fez a escrita curativa, né, conhece o método, né, porque fez a escrita curativa, mas também fez a Poética da Serpente, que é baseada, né, no método da curativa. Eu queria saber, porque muitas pessoas, Gabi, me perguntam, aí é mais complicada para mim, né, quando as Uhum, pessoas perguntam assim, mas esse curso é um curso de escrita literária ou é terapia, né? Então eu fico uhum, sempre dando um milhão de voltas, porque eu não sei uhum. muito bem como me localizar entre esses lugares. Mas você que fez, você vê, assim, pontos, que sejam pontos em comum e também pontos de diferença, né? Alguns diferenciais entre uma modalidade e outra de escrita criativa? Uhum, uhum. É sempre difícil, né, definir, categorizar é, esse trabalho com a escrita, porque ele é, por natureza, interdisciplinar e ele é, por natureza, assim, ele precisa de uma abordagem robusta que o sustente, mas não existe alguma coisa que vai falar, ó, é isso que você tem que usar, né? Não tem uma formação nesse sentido. Então, realmente a gente às vezes cai nesses mega áudios e explicações extensas sobre o que é que acontece, né, nos cursos de terapêutica, nos cursos de curativa. Eu vejo pontos de contato, né, mas eu pelo menos assim, da forma como eu enxergo, eu vejo a escrita terapêutica como uma coisa muito ampla, é extremamente ampla, que engloba desde trabalhos que não têm a escrita criativa como alicerce, até trabalhos que vão se aproximando mais do que você faz, por exemplo, na escrita curativa, né? Então, a escrita terapêutica, por exemplo, ela pode ser trabalhada com... Não é como eu faço, porque não é meu modo preferido de trabalhar, tá? Mas ela pode ser trabalhada com instruções bem diretas, né? Orientações bem diretivas do tipo, escreva sobre uma lembrança, escreva sobre um trauma, escreva sobre alguma coisa. Não é meu modelo de trabalho, mas existe, né? E é muito interessante para algumas pessoas trabalhar dessa maneira. Agora, a escrita curativa, como eu fiz com você, ela tem um olhar muito forte para a forma e para a presença do corpo, né? Isso na escrita terapêutica entra na forma como eu trabalho, mas não é assim, não precisa ser o núcleo, né? Quer dizer, a gente consegue Uhum. trabalhar também questões simbólicas ou uma interpretação de fato do conteúdo, não, nem sempre o olhar vai ser tão acurado para a forma, né? Então eu acho que na curativa o que eu senti foi um chamado muito grande para a voz, né? Para o corpo, para a presença e a sua leitura da forma que é assim cirúrgica, né? Muito, muito cuidadosa, muito específica. Quando a forma me convida, eu vou olhar, eu tenho esse cuidado também, mas a terapêutica ela é mais ampla. Então, ela permite, por exemplo, que a gente fale de fato do que o texto está trazendo em termos mais de conteúdo e de repente como aquilo está
articulado com a história da pessoa, com a biografia da pessoa, o que ela quer trazer ali de componentes. Então, eu enxergo como algo um pouco mais abrangente, assim, nesse sentido, né? A curativa eu achei bastante específica, acho que tem especificidades, assim, muito gritantes, né? Interessantes, assim, que você traz. Mas são Uhum. parecidas, mas aí a gente cai, assim, numa questão, que acho que nem é uma questão que a gente, de repente, ia falar agora, mas que é, assim, o que, que as pessoas querem dizer, né, quando elas usam esses termos, porque fazer a escrita curativa com você é uma experiência, que eu não acho que é a mesma experiência de repente, fazer um curso que se denomina escrita curativa, mas que pode caminhar por Uhum. um viés completamente diferente, né? Sim, sim, é verdade, né? É verdade. E você falando, né? Eu acho que isso também, né? No caso da escrita terapêutica, acontece a mesma coisa, né? A gente tem várias vertentes de escrita terapêutica. Às vezes esse nome ele vem porque o que às vezes me assusta um pouco, né? É porque o nome terapêutica, né? E assim como curativa, quando a gente nomeia dessa forma, a gente tem uma responsabilidade imensa, né, Gabi? Uhum, uhum, Porque você está se propondo a trabalhar para. Terapêutica envolve um bem-estar, né? Trabalhar para um bem-estar. Então, imagino, assim como eu, a curativa, envolve um cuidado específico, né? Escrita com um cuidado específico. E aí, isso vai envolver algumas habilidades, né? uhum. Algumas habilidades diferenciadas. Então, uma das coisas que eu até ia falar isso lá na frente, mas não sei porque já voltou aqui. Já veio aqui, já apareceu. Uma das coisas que me provocam muito é que eu vejo um monte de curso, uma infinidade de curso, que se autodenomina, né? Escrita terapêutica, escrita curativa. Só que quando você vai olhar para o teor daquilo, é um curso, é um encontro, não é nem um curso, né? São encontros de escrita livre, né? Uhum. E esses encontros de escrita livre, quando eu acho ótimo que tenha, eu acho que tem que ter encontro de escrita o tempo Sim. inteiro, as pessoas entrarem embaixo da árvore, sentarem embaixo da árvore, Uhum. escreverem, né? Escreverem, entrarem embaixo da árvore, né? O mundo de Nárnia. Mas quando elas denominam assim, eu fico um pouco preocupada, porque a gente está lidando com pessoas muito vulneráveis, né? Porque as Uhum. pessoas que buscam esses cursos, né? Escrita terapêutica, escrita curativa, é claro, pode muito bem ser, e numa coisa não descarta a outra, que elas estão procurando, podem querer ser escritores, escritoras, estão buscando sua voz, mas tem uma disponibilidade do corpo de se cuidar, né? De fazer um tratamento. E acho que eles falam que dá muito certo, né? Todo mundo que entra no curso de escrita curativa fala, nossa, fez uma transformação na minha vida e tal. E isso já tá no nome, né, Gabi? Porque se Uhum. você entra num curso de escrita curativa, você já disponibilizou o seu corpo para aquilo que vai acontecer. Mesma coisa, acho que é o terapêutico, né? E Sim. você, como você vê esse boom das escritas, as escritas terapêuticas, curativas e salvadoras? Eu olho com cautela, né? Assim, eu acho ótimo, por um lado, porque eu acho que precisa, acho interessante, acho que tem que ter, acho bom que as pessoas estejam buscando escrever, né? Acho bom que as pessoas estejam buscando experiências coletivas de escrita, né? Porque a escrita ela tem uma parte grande dela que é solitária, né? Uma parte grande dela que chama a estar só, né? E você está num grupo, você tem encontros, então tudo isso é muito bom. A questão é que, como você disse, se a gente propõe algo que seja terapêutico, algo que seja curativo, por mais que não seja um tratamento, né? Então, a pessoa não é um tratamento médico, né? Não é isso, não é um tratamento psicológico, mas é alguma coisa que a pessoa, né,
ela está buscando por algum motivo, tem alguma questão ali, ela quer uma espécie de ajuda para elaborar alguma coisa, ela quer mexer em alguma coisa que está pedindo escuta, quem vai fazer essa escuta, né? Quem vai fazer a leitura do texto? Então é muito diferente você propor coisas muito, muito bacanas, muito legais e super válidas do tipo clube da escrita, encontros de escrita, grupo de escrita, exercícios de escrita, tudo isso eu acho excelente, acho que tem que ter, acho muito bom que tenha. Mas a partir do momento que você coloca terapêutica ou curativa, de que lugar você escuta e olha para aquele texto, né? Precisa ter um lugar, precisa ter alguma coisa que não seja só uma partilha de texto e acabou, né? Escrevemos, partilhamos e pronto. Isso existe, isso é válido, isso está tudo bem. Mas aí não seria terapêutico, também não seria curativo, né? Então esses nomes eles precisam de uma mediação, né? Que faça jus àquilo. E isso vai passar, né? Por fatores aí muito, inclusive pragmáticos, do tipo quantas pessoas você vai colocar no seu curso de escrita curativa ou terapêutica. Porque quantas pessoas você consegue, de fato, ouvir o texto e olhar para o texto e refletir acerca daquele texto, né? Que formação essa pessoa que vai facilitar, ela vai ter? Não acho que exista uma. Acho, precisa ter da letras, ou precisa ter alguma formação psi, né? Entre as, ou precisa... Não necessariamente, é uma coisa que realmente é muito ampla. Mas, assim, precisa sim ter um repertório teórico a partir do qual você vai conseguir fazer articulações, interpretações e observações em torno desses textos. Porque senão vira uma coisa do tipo, achei bonito, legal, parabéns. E aí? Né? Não se produz nada a partir disso. Então, eu olho assim, o surgimento, né, a expansão dos cursos de escrita com muito carinho, muita empolgação. A partir do momento que se dizem terapêuticos ou curativos, eu quero olhar direito para ver o que que tem de referencial por trás, para que se justifique, né, falar que existe uma abordagem terapêutica ali para aquela escrita, porque não é brincadeira, né? Não é. Isso. Não é. Muita coisa aparece, a gente sabe o quanto de coisa que aparece, né? Até porque, né? A Nathalie tá aqui, a Nathalie era da sua turma, né? Maravilhosa. Ela disse, olha, por isso que não é prudente, acho que ela esqueceu não, oferecer ajuda se não tiver tempo e paciência para esperar que o outro segure a sua mão. Linda. Beijo, Nathalie. Mas, Gabi, eu concordo plenamente com o que você está falando, porque eu acho que tem que ter um diferencial, né? O profissional que se coloca como terapeuta, né? Está trabalhando com a escrita terapêutica, no meu caso, curativa, ele tem que ter uma responsabilidade ética, né? Com essas pessoas que estão chegando, porque ele está tocando no lugar que eu considero o mais delicado das pessoas, porque é o imaginário, né? A gente está trabalhando com a imaginação, é muito delicado esse lugar, não é para todo mundo que você abre. Se você está num curso só de escrita criativa, minimamente a pessoa, eu imagino que minimamente a pessoa tem que entender de literatura, né? Tem que entender de escrita, né? E se você vai trabalhar essas outras questões, em algum momento, eu também precisei, você é psicanalista, né? Então você tem todo esse repertório da psicanálise, todo esse amparo, todo esse suporte para você poder fazer essas leituras, como você disse, né? Essas interpretações. Em algum momento da escrita curativa, sempre eu lutava muito para não ser terapêutico, mas acabava que sempre não tinha muito jeito, né? De lidar. Eu não sei, tá aparecendo aqui Ai, peraí. Agora porque agora tá te vendo melhor. Então, sempre acaba, eu via que não tinha como fugir, porque se eu estava lidando com a escrita curativa, a escrita curativa lida com o corpo, né, com a forma, como você disse, né?
por mais que a pessoa não me conte nada da vida dela, o olhar, né? O olhar de gavião, né? Um olhar que é cirúrgico, vai perceber ali onde está a fenda, onde está o buraco, e isso vai vir à tona. Então, não tem como, não dá para eu deixar isso vir à tona e não ajudar depois, não trabalhar com esse processo, né? Então, em algum momento eu também, além de tudo que a gente tem como experiência de um doutorado, né, em literatura, porque o doutorado em literatura e o mestrado em literatura é uma coisa que nos dá, assim, uma consciência do corpo textual, né? Sim. Do texto como corpo. A gente olha para aquilo, a gente percebe a materialidade. Nem todo mundo se colocou ali, sentou e estudou aquelas relações linguísticas. E a gente não, a gente entende aquilo ali. Olha no papel e vê um corpo se movimentando. Agora, mesmo assim, eu senti a necessidade de fazer uma formação também, uma especialização em esquizoanálise, para poder dar conta desse outro viés, que seria um mais específico, mais analítico, né? Então, eu acho que essa responsabilidade, né, a gente cai na responsabilidade desse mediador, né? Que ele tá... E outra, né, ainda também, eu acho curioso, né, como você vai trabalhar com essas questões e trabalhar com escrita, formar, né? Porque, na verdade, tipo, você está ajudando no desenvolvimento e na formação de um escritor, né? Provavelmente ele vai querer publicar seu livro depois, né? Ou publicar seus textos, que sejam textos no Instagram, no blog. Ele vai querer poder expor aquele corpo textual, né? Como que uma pessoa pode fazer isso também, se ela não se expôs, se ela não publicou livro? Porque, Gabi, não sei você, mas para mim, publicar um livro, meu primeiro livro, foi assim, um desnudamento, assim, então, foi um processo, assim, que era um processo de troca de pele, era de ficar nua, foi muito difícil. Como foi para você? Não, eu acho que assim, isso que você está falando é muita coisa que às vezes passa batido, né? Quando as pessoas de repente vêm fazer um curso de escrita, mas é muito real o quanto que quem passou por esses processos todos, né? De repente de escrever uma dissertação, escrever uma tese, escrever um livro, escrever coisas que outra pessoa está lendo, está apontando, né, a respeito do teu texto, que tipo de consciência se desenvolve, não só sobre um texto literário, um texto ficcional, mas sobre a forma de o texto se fazer. Porque, né, enquanto você falava, eu ia lembrando de capítulos inteiros que eu joguei fora da tese, porque meu orientador muito acertadamente apontava questões que eu estava levantando e que não tinha nada a ver, que eram, né, angústias minhas, questões minhas, coisas minhas, e o quanto que a sua linguagem, ela faz ela carimba o texto, né? E a gente, muitas vezes, que está escrevendo, não percebe, só vai perceber quando outra pessoa vem apontar o que que é aquela, né, o que que é aquilo que ela está olhando no teu texto. Então, toda essa experiência, e aí depois, né, publicar um livro de poema, um livro de ficção, você realmente entrega essa escrita ali e se permite ser vista, né? E é uma experiência, não é completamente confortável isso. Por mais que às vezes ela se imponha, né? Porque eu acho que tem alguma coisa na escrita que se impõe. Você precisa que aquilo ganhe corpo. Você precisa que aquilo tenha um destino, um endereçamento fora de você. Então você escreve, você faz esses processos todos, você nem sabe por que você está fazendo. Tipo, podia estar, sei lá, fazendo outra coisa, credo, que horror. Mas é isso que vem. E aí, nisso que você entrega para o mundo, é você, né? Quer dizer, é você se coloca, você se expõe, você é vista, você é comentada e você tá ali, né? Aparecendo. Então, isso faz com que
né, a gente desenvolva um olhar, eu acho, mais sensível sobre o que está ali colocado no texto. Até porque, Uhum, para um texto, né, chegar em algum lugar que não seja dentro da gente, ou nos nossos cadernos fechados, existe alguma coisa que se seleciona também, né? E que é um uhum, cuidado que vai se fazendo, né? Que uhum. partes eu entrego, que partes eu aceito que sejam olhadas, né? Assim, com tanta exposição. Enfim. Então, sim, É. existe passar por isso, né? Passar por um trabalho com o próprio texto. Não tem, né? Para voltar para a tua questão Uhum, uhum, original, acho que não tem como se propor a fazer um trabalho com o texto de outra pessoa se você nunca passou por um trabalho com o seu próprio texto, né? Acho que isso é exatamente. imprescindível. Não sei, sabe? Não estou falando aqui qual é a natureza do trabalho, né, que você tem que ter passado, mas algum tipo de trabalho, algum tipo de consciência sobre a própria produção precisa existir, né? Uhum, uhum. Eu estava acompanhando quando você estava falando, né? Você escreveu uma tese, né? Escreveu uma dissertação, mesmo artigos, e depois ou o livro, ou tudo isso, né? Isso é um trabalho de paciência, né? É um trabalho de paciência, é quase que, né, um bordado com você, bordar seu próprio corpo, né? E aí, Uhum. como é que você vai ter a paciência com o outro, né, se você não aprendeu a ter a paciência consigo, né? Porque Uhum. isso é algo que eu acho que é um trabalho para ser feito primeiro. A gente precisa fazer esse trabalho primeiro com a gente, para depois fazer com o outro, poder abrir os grupos. A gente tem que ser muito honesto. Eu fiz o trabalho, eu fiz. O meu professor fala, você fez a lição de casa, né? Então, eu fiz a lição de casa, que é a paciência com esse meu corpo. Você disse, né, que enquanto você estava lá fazendo a sua tese, seu orientador falava, olha, isso aqui não é, isso aqui não serve, isso aqui tira essa parte, você tirava a parte, outras provavelmente você fingiu que tirou e não tirou, né? Uhum. Mas você foi se selecionando, porque de fato, a gente, quando eu penso muito, né, na escrita como corpo, eu fico pensando nisso mesmo, são muitas sobras, há muito que vaza, né? Há um corpo no nosso corpo que está em ruína, né? E a gente precisa aprender a ou se livrar dessa ruína, ou fazer dessa ruína, né, o próprio edifício, né? Então, Sim. é todo um trabalho muito grande de construção consigo mesmo. Na verdade, não de construção, né? Eu acho que de reconstrução, porque a gente começa quando tudo está meio arruinado, né? Eu não sei, me parece que é meio assim, né? Enquanto está tudo em cima, a gente está lá empilhando, mas chega uma hora que começa a ruir, daí você tem que mexer de verdade, né? E aí eu fiquei lembrando aqui, falando da paciência, que há um filósofo que eu adoro, que é o Levinas, né? Que eu sempre falo dele. Ele diz que a paciência é um outro nome da bondade. Olha que bonito isso, Gabi. Lindo, lindo, Né? lindo. Uhum. É preciso você aprender a ser bom com você para você poder ser bom com o outro, né? Ter paciência com esse outro corpo que aparece, né? Todo fragmentado, né? Todo Sim, sim, cagadinhas, né? sim. E assim, o que eu acho legal e que eu vi você fazendo, né? Fez comigo, né? Fez com quem estava comigo na Curativa, com quem estava comigo na Serpente. É algo que eu busco também fazer. Na verdade, acho que isso a gente. É um olhar que olha para aquele texto do jeito que ele tá, que a pessoa te traz, né? E consegue entender o quanto de fato aquele texto corresponde à potência daquele mesmo corpo que está na tua frente. Porque às vezes tem uns escondimentos, né, também, assim, umas fugas. E eu acho que você faz isso muito bem. Que esse olhar paciente
que você traz é um olhar que, assim, é isso que tem para hoje, né? E honra isso que tem para hoje, Uhum. não no sentido pejorativo nem nada, mas assim, de acolher esse texto como ele chegou. Mas muitas vezes você já joga ali, lança ali alguma coisa no sentido de que eu sei que tem mais desse corpo se manifestando e que não está chegando ainda, né, na palavra escrita. E é muito lindo quando isso acontece, porque quando você diz, na curativa você estava chegando e na serpente realmente, de repente, alguma coisa aconteceu, eu senti que foi essa permissão. Porque o que acontece com a escrita na vida normal, né, entre aspas, das pessoas. A escrita é ficar sendo talhado, né, assim, então é ter que escrever desse jeito, é ter que escrever esse número de páginas ou de palavras, é desse jeito, é seguir essa redação do Enem, é seguir essa redação, né, então, o que tá tudo bem, porque são os modelos, são as funções, são os destinos dessa escrita. Mas quando a pessoa chega num curso, né, em que não é um curso do tipo, vamos escrever um conto, 2 pontos, a estrutura do conto é assim, 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 você segue isso, não tem isso, como é escrever sem chão? Existe um chão, só que não é o chão que você conhecia. Então, até você ganhar uma confiança para pisar esse chão, e essas pontuações do facilitador paciente, né, da facilitadora paciente, que você é, por exemplo, vão dando essas indicações, olha, pode pisar mais, confia nesse chão, ele tá ali, né, quer dizer, você pode ir, vai mais, pode ir, né, então aí a pessoa se sente assim, né, você dá uma licença para que essa escrita ela de fato se desenvolva, de fato venha para a superfície, de fato, né, não exista esse constrangimento tão natural que a gente tem na hora de se expor, que existe, tá lá e tudo bem, mas quando você entende que é esse mesmo jogo, né, se colocar, se trazer, se apresentar ali, aquilo vai se desenvolvendo e vai se potencializando de uma maneira, assim, impressionante, né? E aí, como é lindo, né? Isso, assim. Fico arrepiada, assim. Ah, eu também, eu fico apaixonada, porque a gente vê a gente vibra, né, com as participantes, né, no meu caso é mais meninas, eu acho que no seu também, né? Sim, Olha que sim. bonitinha. A Carol definiu maravilhosamente a sensação do processo da curativa e da serpente. A Carol também fez. Curativa e Uhum. serpente. É, mas você sabe, é isso que você estava me dizendo, eu fiquei pensando, né? Porque você também, né? É poeta, doutora em literatura, psicanalista, e sendo tudo isso, né? Como você, sendo poeta e pesquisadora de literatura, né? Como você vê o potencial literário para a terapia? Para o Uhum. lugar da terapêutica, né? Porque você é psicanalista também, faz atendimentos também, né? E aí depois faz os cursos. Como você percebe esse potencial literário para a terapêutica? Uhum. Depois eu ia fazer a outra pergunta também, que é assim, como você percebe o potencial terapêutico para a escrita literária, né? Porque Uhum. você vai transitar por esses dois lugares, né? Provavelmente você está usando potencial literário na sua profissão, e você está usando o que você estudou, a sua profissão de psicanalista, na sua criação literária também, né? Pelo menos eu vejo, né? Porque eu vejo aquele corpo que é de uma profundidade. Quando eu falo corpo, né? Todo mundo que está aqui, os seus amigos que estão aqui talvez não me conheçam, mas eu falo sempre corpo, eu falo texto, né? Então, esse corpo, né, da Gabriela é um corpo que se apresenta, se sustenta, se firma, né? Ela vem, ela fala, né? Então a gente está vendo uma mulher acontecendo, né? Plena, assim, potente, firme. É a mesma coisa, né, no texto. Quando você olha o texto, aquele texto é um negócio, né? Aquilo gira, assim, né? Gira.
um texto de. Aqueles da serpente eram um texto de Pombagira, hein, Carol? Hein, Carol, eu tô olhando aqui, Carol. Né, Gabi? Eram textos. Nossa Senhora, caramba! Mas e aí? Agora eu fiquei falando para você ir refletindo. Sim, eu acho que assim, essas duas questões, na verdade, elas dão um livro, né? Elas dão muita coisa. Porque tem muitos modos de olhar, tem muitos modos de pensar, tanto potencial terapêutico na literatura, quanto qual que era a segunda parte, como que você colocou? Potencial literário na Literário. terapêutica. Acho que eu vou responder meio tudo junto, né? Assim, acho que assim, quando a gente fala, né? Quando a gente se expressa numa terapia, numa análise, quando a gente está falando sobre aquilo que dói ou aquilo que traz questionamentos, a gente está criando, né? É que não é evidente. Precisa sofisticar um pouco o olhar, né, e a escuta para que a gente entenda que o que a gente produz de narrativa, o que a gente produz de discurso já é criação. E assim, o que a gente faz com a sintaxe da palavra falada também interessa. O que a gente omite, né, os lugares em que a gente coloca aqueles personagens, né, da nossa vida. Então, existem modos de falar que são afinados com a criação literária, né, e que o estudo da forma, o estudo da literatura, dá uma realmente aguça a escuta para esse tipo de estrutura narrativa que está presente na fala das pessoas, né, quando elas buscam uma escuta terapêutica de algum tipo, uma escuta analítica de algum tipo, né? Então eu sinto que existe esse ponto de contato e assim, não é nada novo, né? Quer dizer, Freud, por exemplo, lia pra caramba, escreveu muito, né? Leu muitas peças de teatro, estudou textos, falou sobre literatura, né? Falou, enfim, e colocou a psicanálise para dialogar com um monte de coisa da literatura, mas um monte de coisa da literatura, né? Então, tanto no sentido E criou, né? Sim. E ele criou um gênero, né? Que é o gênero o caso clínico, né? Um gênero literário também, né? Por que não? É um gênero. E aí que entra outro cuidado, que daí pessoas mais para frente, né, mais adiante, relendo Freud, foram falar, olha, cuidado, você que escuta, você que estuda casos clínicos, cuidado para não inserir a narrativa do teu paciente, do teu analisando, no caso clínico do Freud. Quer dizer, não vai fazer um copiar, colar, né? No sentido de assim, tá bom, a pessoa tá falando isso, logo, né? Logo, evidentemente, o caso clínico é esse, né? Porque aí a gente cai quer dizer, na ausência de escuta, né? Então, justamente não escutar aquilo que quando a gente interpreta a literatura, a gente também observa. A lacuna, o silêncio, a singularidade, quer dizer, ok, milhões de escritores contaram histórias de amor, mas a sua história de amor não é a minha, né? E é preciso ter cuidado para não pegar o que você me traz, que é tão íntimo, tão singular, tão bonito, e fazer, assim, né, caber. Preciso fazer caber nessa estrutura, né? Então, nem tô mais cuidando de responder com tanta diferença assim as duas partes da questão, mas existe algo na narratividade que não é somente próprio à literatura e da criação que não é somente próprio da literatura, que vai acontecer, né, no discurso, que vai acontecer na fala, que vai acontecer sessão a sessão. Eu, quando precisava faltar, né, a uma sessão enquanto paciente, eu falava, né, para minha terapeuta na época, eu falava, Silvia,
você vai perder um capítulo da novela. Porque era isso, assim, eu sabia que eu estava narrando como uma novela. E quantas pessoas, né? Quantas vezes as pessoas também não ficam ali, né? Já preparando alguma coisa que vai ser dita. Isso é criação, quer dizer, o que você diz na hora. Tá, pode ser, né? Você está trabalhando de repente com associação livre, ok, mas a forma como sai diz alguma coisa, além do que é dito, a forma te diz, né? E, e acho que é assim, né? Não sei, acho que eu não respondi também, mas eu falei um pouco Não, dessas questões. respondeu, porque na verdade não tem uma resposta mesmo, né? É mais uma. Assim, a gente fica trocando ideia aqui. E você disse agora que sobre a sua psicóloga, né? Que você falava para ela que ia perder um capítulo da novela. E quando eu chego aqui, eu moro com amigos, né? E aí meus amigos me perguntam coisas, né? E aí, o que aconteceu? Tá, ai, qual é o capítulo de hoje da novela? E eu acho muito interessante você falar, porque tem, né? É claro, toda linguagem ela tem a literariedade, né? A literariedade não é exclusivo da literatura, né? Desses textos. Ela está espalhada, todos os discursos, desde até na medicina, a gente usa metáfora, né? Usa figura de linguagem, no direito. Então, a literariedade está aí, está aí no mundo. Mas, né, tem uma coisa de um empenho do corpo na contação, né? Que eu Uhum. acho que isso também é uma coisa que pega muito, né? Por que será que algumas pessoas, né, contam suas histórias como se fossem histórias, né? E algumas pessoas, né, usam ali, informam, né? Mas informam sobre, né? Porque eu acho que quando você conta a sua história com o empenho todo do corpo, né? Quando você tem esse investimento do corpo, né? Nesse discurso que cria expectativa, que o outro quer saber a sequência, né? Que vai criando isso que você chama de narratividade, que é o que acontece no curso também, né? Que a gente vai acompanhando a história. Se alguém falta do curso, a gente fala, nossa, mas eu queria saber o que tinha acontecido nesse texto, né? Provavelmente acontece a mesma coisa com você, né? Eu acho que quando a gente faz isso, a gente vive a história duas vezes, né? A gente investe o corpo e a gente presentifica a história não cessa, né? Ela não Não. para de acontecer, ela acontece de novo, e aí ela se dobra, né? A gente vai, a história mesmo, né? A gente conta uma vez, daí a gente gosta, eu mesmo, né? Faço muito isso, eu conto, daí eu gosto tanto do modo que eu contei a história, que eu quero repetir igualzinho de novo. Aí na outra vez que eu conto, eu repito de novo. Aí a história fica mais potente, ela vai ficando mais consistente. Então, e cada vez muda alguma coisa também. Então ela vai se dobrando, aí você vai ficando maior, né? É muito interessante, né? Como o contar, né? O contar e o contar-se por si só, né? É muito terapêutico, muito curativo, né? Sim, sim, sim. A gente tem, É. desde Levi-Strauss lá que foi estudar, né, eficácia simbólica e por que que a mulher lá que estava tendo um parto difícil, o que que o xamã faz que aquilo lá É. se resolve, né? Que mágica é essa, né? E aí ele até compara com um lugar de escuta de um analista, quer dizer, existe algo no contar, no falar, no dizer a sua história, ou dizer o seu texto em voz alta, que é terapêutico, sim, e que te faz perceber Exato. coisas. Mas quantas vezes, né, Gê? Isso deve acontecer com você todos os dias que você dá curso, porque para mim também acontece que a pessoa lê o texto que ela escreveu e dizer, eu não sabia que isso estava aqui. E não é nem depois É. de uma análise, não é nem depois de uma interpretação, é a materialidade do texto, que quando ganha voz, a pessoa. Nossa, mas tipo, eu não vi que eu tinha escrito isso, eu escrevi isso duas vezes e tá lá escrito duas vezes. Eu fiz esse salto, você fez esse salto. Então, quer dizer, quando a gente fala, a gente dá uma chance também, né, para esse texto, de fato, como você falou, se presentificar e ver o que ele te diz,
Hoje, agora, nesse instante, porque não é igual ao que ele te disse quando você escreveu, não é igual ao que ele vai te dizer daqui a um mês. Você vai olhar para outras coisas. Então, ele dá notícias de É, alguma coisa que é atualíssima, alguma coisa que é muito presente, né? Isso exatamente. não é dado, né? É, exatamente. E aí ele é surpreendente, né? E aí, a partir disso que você falou, eu queria dizer duas coisas que eu acho importante. A primeira é que esse investimento, por isso que eu acho que ele é muito importante, você tá em grupos sérios, né? Com mediadores sérios, e por isso que eu te chamo aqui para falar, porque eu acho você uma mediadora super séria, uma pessoa assim que eu não vejo a hora de eu poder respirar no semestre que vem, se Deus quiser fazer um curso com você, morro de vontade, morro de vontade. É, mas por isso que eu acho, porque esse investimento do corpo na narrativa, ele é para o bem e é para o mal também, né? Uhum. Porque se eu começo a investir, né, negativamente na minha narrativa, né, então aí a minha narrativa vai ficando mais consistente e mais negativa. É quase como se ela também fosse me construindo, né? Porque é um Sim. processo, Uhum. né? A gente se alimenta daquilo que a gente escreve, né? A gente lê e aquilo volta pra gente. Então, os nossos textos nos constroem, né? Então, se eu Sim. escrevo alguma coisa e eu não tenho ali alguém, né? Como a Nathalie falou, que está próximo e está te ajudando, te direcionando, você está, às vezes, fixando sei lá, um eu lírico, vamos dizer assim, um personagem seu mesmo, que é altamente, por exemplo, pode ser altamente destrutivo, né? Uhum. Uhum. Sim. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente estar num grupo, que o grupo possa te contar, porque às vezes a gente não é leitor suficiente dos nossos textos, né? Sim. Porque eles se Sim. escrevem a Uhum. despeito da gente. Quando a gente vê o que você falou, nossa, mas eu escrevi isso, né? O seu texto, ele é um corpo também, que ali no papel, ele vai fazer as artes dele. E ele Uhum. vai te falar coisas, né? Eu gosto muito de fazer o trabalho que eu faço na escrita curativa, que o seu, depois você queria saber um pouquinho mais, né, da interpretação. O trabalho que eu faço, que é mais com a forma, é sempre jogar o texto contra o próprio texto. Então, eu faço a questão do embate, né, da desconstrução lá do Derrida, que os textos começam a falar eles diferente do que a pessoa falou, para que ela olhe para um lugar que ela não tinha visto ainda. Uhum. Mas eu acho que isso é importante, porque aí, às vezes, o texto está fazendo uma composição ali e você está distraído. Só que essa composição pode ser uma armadilha para você. Eu fico pensando, se eu não tivesse inventado, assim, tido sei lá, um insight da escrita curativa em um certo momento da minha vida, eu poderia ter fixado outra personalidade. Ah, Totalmente destrutiva. Poderia não ter nada nem aqui mais. uhum. Sim, sim. É, eu já falei isso assim para algumas pessoas. É uma coisa que eu não sei nem se ela é boa de ser dita, né? Mas enfim, já vou dizer. A- As coisas que eu proponho foram coisas que em algum momento foram antídotos para mim, né? Tanto que Uhum. o curso de 4 encontros que eu tenho de escrita terapêutica, que foi o primeiro que eu fiz, ele se baseia numa ideia de palavra antídoto, que é isso, né? E quando a gente fala assim, fixar numa coisa negativa, fixar numa coisa, né, autodestrutiva, é importante, né, que as pessoas entendam. Acho que quem tá aqui vendo entende isso, mas enfim, acho legal de esclarecer que não é o teor. Quer dizer, você pode escrever um texto sobre algo muito triste, você pode escrever um texto sobre algo muito horrível, você pode escrever um texto sobre algo muito traumático, e aquilo não está contra você, né? Não está te prejudicando, não está te capturando, mas está te potencializando, pode estar te
movimentando de uma forma muito boa. Então, quando você traz essa questão do fixar, do texto tá contra, do texto ser uma armadilha, não é o teor do que é escrito, né? Mas é como a pessoa está colocada, como a voz se coloca ali naquele texto, né? Em que lugar ela se Uhum. coloca, em que lugar ela aparece. E isso pode acontecer, e era o que estava entendendo que isso estava acontecendo comigo. E aí Uhum. também falei, não, pera, calma, tem outra coisa, tem outro modo, eu não vou fazer desse jeito, porque, poxa, a criação tá aí para abrir, né? Abrir. É como aquela cena, né, da espada na mata cerrada, que você vai, tipo, deixa eu passar, vou passar aqui, vou passar aqui, vou passar aqui, né? Tem algo que você destrói, né? Sim. Nesse É. processo também. E aí você vai fazendo um percurso que te deixa mais potente, que deixa mais saudável nesse sentido, né? Que te põe de pé, né? Uhum. Acho que é esse olhar também que você traz, de identificar onde que aquela escrita está erguendo o que é potente naquela pessoa, o que é desejo naquela pessoa, o que é produção naquela pessoa, o que é criação naquela pessoa, naquela voz, né? E não o que vai, de repente, calar, né? Cegar, enfim, esconder. Acho que é. Não sei se é isso, é isso? É isso que eu ouvi. É. Não, com certeza. Olha a Melicinha, tá falando. Ai, a Melicinha é uma linda, eu sigo ela. Ela tá dizendo assim, ó, deixa gravada, please, linda essa live. Ai, maravilhosa, eu vou curtir você. Vamos deixar gravada assim, com certeza. Só tem que lembrar, gente, que faz muito tempo que eu não faço live, não posso esquecer de gravar. Mas, Gabi, é mesmo, porque você estava falando, eu estava lembrando do Barthes, né? Naquele livrinho dele, Aula, né? Que é desse tamanho, mas é uma bíblia, né? De tão maravilhoso que ele é. E parece que ela falou, sou amiga, só o marido dela. Sou amiga, só Ah, marido eu sou dela. amiga do Moacir. Ah! Então ela. Felicinha Mota! Moacir Mota, né? Eu não conheço ela, mas eu sei que Moacir tem uma amiga Melissa, né? De que ele gosta muito e a gente nunca se conheceu pessoalmente, mas ele já falou muito dela, então creio que é ela. Ela! Ai, te conheço Olha também. que maravilha! Aí, sou Ah, amiga do Moacir, que belezinha. Ai, que maravilhosa. Aí, ó, tá vendo? Mas Gabi, então, e o Barthes, ele vai falar assim, não é o que se ensina, né? Ele vai falar do ensino. Ele vai falar, não é o que se ensina que é opressor, mas as formas como se ensina, né? Os regimes linguísticos usados para ensinar alguma coisa, para falar sobre uhum, algo. E a uhum, mesma coisa, né? São esses regimes linguísticos que a gente usa, né, para se colocar. E que são regimes impostos de fora, né? Porque é aí que uhum. vem, acho que a questão da escrita curativa, a grande sacada, né, que talvez a gente tenha tido, que talvez o futuro conte pra gente, né? Que agora tá muito assim bombante, ainda tá muito, mas talvez no futuro, eu acho que isso vai, sei lá, a gente vai colher bastante frutos mesmo com a escrita criativa, né? Nesse viés que a gente está dando. Porque ela abre para você transgredir, né? Transgredir. Porque Sim. parece que só algumas pessoas podiam transgredir, né? Uhum, Só os eleitos, só os cânones, só quem já estava lá que podia, ai, que transgressor. Agora a gente pode transgredir também, né? E eu uhum. acho muito louco, né? O modo como a gente fala, né, Gabi? Você que também vem da literatura, doutorado, da academia, é tudo muito interessante, porque é um regime linguístico, é uma cadeia, né, de significados, de cadeia, tudo que aprisiona, né? Regime, dá a impressão assim que é o corpo, que a gente está fazendo regime de passar fome, né, para ter um padrão. Mesmo quando a gente fala cânone, criador, é todo um vocabulário, né, ou metafísico, ou de cárcere mesmo, né? De clausura, de aprisionamento, né? E de Sim. repente a gente encontrar grupos onde a gente pode se permitir
Uhum. a ter o que eu vivo falando sobre isso, né? Direitos estéticos, né? Aquilo que foi Uhum. negado tanto pra gente, né? Na folha de papel você tem que chegar e criar assim desse jeito, você tem que escrever assim, você tem que editar, você tem que ser claro, coerente, né? Uhum. Claro, coerente Uhum. passar a mensagem, né? Poxa Uhum. vida, né? Eu não quero passar. Eu tô lendo uma tese, ai, o nome dela é Franciele, é uma tese de doutorado lá da USP, lá com meu antigo orientador. Eu não gosto de falar ex-orientador. Acho que orientador é para sempre, né? É pra Meu sempre. orientador de doutorado que participa. É. O meu virou pra mim é mentor. É, tô toda semana sim, semana também, enchendo a paciência dele, coitado. Mas eu sei. Ah, eu também, não tem jeito. E aí eu tenho uma orientanda que eu vou participar da banca. E eu tô achando assim a coisa mais linda a tese dela, assim. Ela escreveu uma tese, a tese se chama Clausura. Me lembrei por causa disso agora, chama Franciele Balaiana. Ah, esqueci o sobrenome dela, mas eu não vou esquecer mais porque ela é ótima. E ela, assim, ela fica derivando, sabe? É uma tese, ela tá aqui, mas ela desvia, ela vai falar de outra coisa, né? Ela fala do gato que tá ali, do cachorro, da galinha, e volta pra tese. Então é muito bom acompanhar esse movimento dela, assim. Nossa, tá me deixando. Sabe quando você, por mais que seja o tema da clausura, tô me sentindo respirando no texto dela. E é Uhum. muito bom, né, ver isso acontecendo na academia, né, Sim, nesses lugares sim. todos. Uhum. Uhum. Sim. É, quando você fala de transgressão, né, e de ter essas licenças, eu acho que a escrita criativa, quando ela se alia ao viés curativo, né, ou terapêutico, porque os estímulos com que eu trabalho também são criativos, você faz com que seja possível transgredir o próprio modelo ficcional daquela pessoa. Na verdade, Uhum, eu entendo que é isso que acontece. Porque assim, a gente tem os uhum, nossos modos de falar. Tanto que não é raro, né, que as pessoas façam processos de escrita e falem, nossa, eu levei para terapia e rendeu muito. Ou eu senti que eu dei um salto na terapia. Por quê? Porque a gente tem o nosso jeito de falar. A gente tem o nosso jeito de uhum, narrar. A gente está acostumado a uhum, uma voz que assume uhum, ali aquela ficção que a gente está criando quando a gente está na análise, a gente está na terapia, a gente está na nossa vida, a gente está falando com o nosso filho, a gente está fazendo tal coisa. É aquela voz. Ela está produzindo alguma coisa que é um pouco do mesmo, porque precisa ser, senão também a gente enlouquece. Mas nos processos de escrita, você tem permissão, porque você tem uma entrada lúdica, uma entrada criativa, então aquilo te, né, por um lado, te desobriga a seguir o teu modelo narrativo de preferência, o teu padrão, né? Por outro lado, você é convidada a essa transgressão. E então aparece outra voz, né? Outro jeito de falar. Então, essa transgressão, isso que aparece no texto, que já estava lá, mas que não era evidente, que não estava, de repente, tão manifesto, simplesmente uma voz, né? Que fica meio que subterrânea, porque a gente tem o nosso modelo preferencial de contar, de narrar, de criar, de escrever, entende? Então é como se a gente estivesse o tempo todo ali no Jornal Nacional das nossas vidas. E em algum momento a gente vê que embaixo da câmera o cara tá de cueca, ou o cara tá de shorts, ou o cara não tá tão pronto como parecia que ele tava, entende? Então, você acessa um outro lugar, que também é uma outra perspectiva, que também é um outro jeito de olhar, que é o que eu entendo que é muito da base do que o James Hillman vai usar para falar das ficções que curam. Quer dizer, existem ficções que nos uhum, adoecem, existem ficções que nos aprisionam, né? E existem ficções uhum, que, então, se é pela ficção que a gente adoece, é pela ficção que a gente também vai se curar, vai se entender, vai buscar uma outra via, vai buscar uma outra voz, né? É um narrar de uhum.
de outro lugar, de outra perspectiva, né? Deslocar essa câmera, né? Porque a narração, ela é uma Sim, câmera, e às vezes é uma câmera muito viciada, né? Ninguém nunca mexeu ali, tá com sempre ali, certeza. né? Então, o que acontece quando você faz isso? O que acontece quando você faz isso? O que acontece quando você vira, quando você some, né? Alguma coisa acontece, né? É. Aí é muito legal, porque você, quando está falando do Hillman, é bem isso, né? Não tem como algo ser só do bem, né? Tudo, né? Seja ficção, seja literatura, ela participa de um lugar de potência, de sim e de não, né? Uhum. Então, é isso que é o mais importante, é encontrar o lugar dessa potência criativa que eu possa levar, que eu possa trabalhar para subir, né? Uhum. Para subir, né? No sentido de expandir mesmo, né? De expandir. E os encontros do grupo são maravilhosos, né, Gabi? Nossa, eles são muito poéticos, né? Esses Sim. dias a gente estava conversando, né? Estou contando para as pessoas que estão ouvindo. A gente estava conversando como, né? Você fez uma atividade que ela envolvia preparar um café, né? Um café da manhã, não era uma coisa assim? E daí É, foi uma pessoa. Eu me lembro que você falou que uma pessoa foi e ela lavou, deixou preparado, outra foi lá e cozinhou, outra sim, contou a sim, história e ela sim. estava Aham, comendo. aham, 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 aham. São umas magias, parece meio xamânico esses encontros, né? Eles são muito mágicos. É, De são, repente, são. quando você viu cada participante, tinha dado sequência naquelas atividades sem combinar nada, né? Sem combinar nada. E assim, não, mas esse tipo de coisa acontece direto, assim, de repente eu sortear uma flor, já aconteceu, né? Eu sortear uma flor para uma pessoa que é um exercício que usa uma flor. E a pessoa fala, não, mas essa flor era que tinha no jardim, né, da minha mãe, que é a grande questão, ou essa flor é a flor que eu ganhei do meu namorado, que é a grande questão, ou essa flor. Então, assim, tem umas coisas que acontecem que aí é a questão de ovo e galinha, entendeu? Tá acontecendo Sim. porque as pessoas estão vendo, porque elas estão tão engajadas, tão investidas, logo tudo isso fica tão visível, ou era alguma coisa que já estava ali, né, antes e que veio Exatamente. porque precisava estar junto. Aí para essa parte não tem explicação, eu só sei que acontece, né? Acontece. É. Nossa, você falou, eu me lembrei que uma vez também eu tive um aluno que veio aqui para casa, o curso acontecia presencialmente, era aqui em casa. E ele estava muito assustado, assim, com as coincidências que estavam acontecendo. Um monte de... Ele é medroso, ele tinha muito medo. E aí, a gente ia fazer um exercício, que era um exercício da casa. Voltou. Tinha travado aqui. E ele dizia assim, né? Esse menino, eu falava para ele que ele tinha aquele da casa, né? Que volta para casa para encontrar o ponto. E ele falava, eu não quero ir para casa, a casa da minha infância, eu morro de medo de entrar naquela casa. Ela ficava, tinha um terreiro atrás da casa, ele tinha muito medo e tal. Eu falei, não, tem que, volta lá, porque é lá que é importante, tá tudo lá, não sei o que, não sei o que. Daí ele falou, tá bom. Todo mundo foi embora, a gente ficou conversando, conversando. Aí eu falei, foi pegar um copo d'água antes de sair. Quando ele entrou na cozinha da minha casa, ele ficou em choque, e assim, ele ficou branco, assim, gelado, e ele não conseguia falar. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Não sei o que, não sei o que. Aí ele ficava apontando para a parede. Que é uma casa muito antiga, que é um apartamento muito antigo. E aí o azulejo, ele falou que era o azulejo da casa dele, Ah, da casa que ele não queria entrar. Foi uma puta coincidência. Mas você sabe que depois esse menino ele não fez mais o curso, ele parou. Ficou com medo aham, de verdade. sim. Mas também a gente tem que deixar o tempo da pessoa. Às vezes ela não está mesmo preparada, né? Porque você, quando se acessa esses lugares, né? Que é o lugar que eu acho assim que é muito parecido com o que você está falando, né? O lugar dessa ferida aberta, né? Porque é onde a ficção emerge e o lugar de uma poesia, né? É o lugar onde você está fragilizado, né? Oi, gente, eu não sei se a gente. Ah, chegou. Gabi, você quer mandar um beijo? Ah, Gabi? Você me ouve? Oi, tô aqui. Ah.
É, acho que é melhor a gente ir finalizando, né? Porque parece que a internet não quer mais que a gente continue, porque tá toda hora travando. Mas a gente tá super É. conectada, né? Sim. Uhum. Então eu quero agradecer demais esse encontro, Gabi. Adorei, adorei. Ah lá, o Rodrigo tá falando que mesmo que a gente tá meio lenta a internet, mas ele tá ouvindo a gente. Mandar um beijo pro Rodrigo e para todas as pessoas que apareceram aqui e que virão ainda ver depois. Né? Eu Uhum. queria que vocês conhecessem melhor a Gabriela, que é uma pessoa incrível, como vocês já viram. Então, conheçam-na mais. E você, Gabi? Quer falar tchau para as pessoas? Gê, tá, pra mim, assim, a imagem tá indo e voltando, o som também agora no final. Eu só queria agradecer por você ser essa pessoa tão generosa, abrir esse espaço, a gente poder dialogar e cada vez mais, né? Espero que isso aconteça mais vezes. E agradecer quem conseguiu aqui, né, tá junto, acompanhar e quem ainda vai acompanhar depois. Que conheçam cada vez mais, né, sobre esses processos de escrita, esses cursos que você facilita tão lindamente, e com tanta disponibilidade, né? Eu acho que é tão lindo, assim, ver o quão generosa você é com as pessoas que cruzam seu caminho, assim, é um presente, assim, na minha vida, de verdade, de coração. Então, só te agradecer muito e torcer para a gente Ah, ter outros temas, outros assuntos, ou mesmos temas, mesmos assuntos e mais conversas, tá bom? sim, sim, o tempo todo. Aí, Gabi, ó, quero mandar um beijo aqui para Claudinha, para Sila, para Carol, para Débora, para todo mundo, minha irmã, minha mãe que entraram aqui, maravilhosas. Gabi, você tá com algum curso aberto Logo, agora, nesse logo, logo, momento? logo, Oba! logo. Eu tô olhando a agenda O, porque, assim, ainda bem, né? Ainda bem, graças a Deus, tô com bastante coisa e tô decidindo o que vai entrar em breve, né? Então, logo, logo vai ter ou uma oficina ou um curso mais longo. Eu vou sempre divulgando por aqui, pelo WhatsApp, para quem tá também por ali, tá bom? Tá bom, meu amor. Então tá bom, gente. Fiquem de olhos, então, olhos abertos para os cursos da Gabi. E a gente se vê logo numa próxima live. Acho que semana que vem eu vou fazer uma live também bem bonita. Gabi falando de literatura e de fotografia. Com a Carol Rolinho, Ótimo. uma pessoa incrível também. Mas daí depois eu vou explicar tudo melhor. Um Tá beijo, bom. Gabi. Beijo. Obrigada. Beijo Obrigada. imenso. Tchau. Tchau, tchau.